Eu estou aqui na Catedral de Uruaçu, onde eu fui batizado, no dia 16 de setembro de 1960, por Dom Prada Carrera, que é o primeiro bispo de Uruaçu. Mas eu quero te convidar a assistir, na sequência, a homilia de Dom José Silva Chaves, por ocasião dos seus 70 anos de padre, celebrado aqui, no último dia 8 de dezembro, solenidade da Imaculada Conceição. Dom José Chaves, eu o conheci quando tinha 5 anos de idade. Era amigo da minha mãe, que era filha de Maria em Campinorte, e ele era padre aqui nessa catedral, e depois ficou bispo coadjutor, em 1968, e depois assumiu a diocese que ele governou por mais de 30 anos. Eu sou fruto do trabalho dele. Ele me levou para o seminário no dia 22 de fevereiro de 1980, para Brasília. Depois fui para o Rio de Janeiro também, sob a sua orientação. No dia 28 de dezembro de 1985, Dom José Chaves me ordenou diácono. E no dia 21 de dezembro de 1986, ele me ordenou sacerdote aqui nessa igreja onde eu fui batizado. Aqui também trabalhei por 12 anos como pároco desta bonita igreja de Uruaçu. Venho aqui apresentar para vocês a homilia de um bispo antigo, com quase 96 anos, que fez uma homilia de 40 minutos, fazendo um retrospecto dentro daquela sua visão dos mistérios da igreja nestes últimos tempos. Fica aqui registrado esse momento histórico, a homilia de Dom José Silva Chaves nos seus 70 anos de sacerdócio. És sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Preço Dom Giovanni, caríssimo bispo diocesano, prezado Dom Valdemar, bispo de Anápolis e presidente do Regional Centro-Oeste, prezado nossos bispos, que todos os 3 saíram dessa diocese, Dom Adair, que é o mais veterano, bispo de Formosa, prezado Dom... Depois, primeiro é José Francisco. Estou seguindo a idade, bispo de Jataí, aliás, de Pameri, prezado Agamenilton, bispo de Lusiânia. Caríssimos sacerdotes da diocese, visitantes que nos dão a honra de participar dessa Eucaristia, prezados vocês usam óculos para enxergar e eu uso óculos para não enxergar. Diáconos, visitantes, prezados familiares, estou vendo aqui sobrinhos, irmãos, todos da família, um grupinho aí fiel. Hoje estava na hora de vir, mas foi um precasso aí, foi um quiprocó nessa viagem. Um estava de saída para o IC, outros não puderam vir, outros etc. Um comprou um boi, outro comprou uma fazenda, outro comprou casou, você não pôde, enfim, teve muitas desculpas aí. Caríssimos irmãos e irmãs, eu vou fazer um retrospecto nos nossos primeiros anos de padre, como era Goiás, como é que nós começamos. Vou frisar principalmente a década de 50 a 70. O grande político e escritor inglês Chesterton dizia que o presente e é o passado roendo o futuro. São João, na sua primeira carta, 4:8, diz: Deus é amor.
E nós sabemos que Deus envolve todo o nosso passado e todo o nosso futuro no eterno presente. Hoje, na igreja, fala-se muito em amor. Precisamos falar mesmo sobre amor. É da ideia que se surge a ação. Falar, não demagogicamente, mas como discípulos missionários. Falar o que se vive intensamente, num constante esforço de crescimento pessoal e fraterno. Falar com sinais concretos que brilham e indicam onde está a Igreja de Jesus Cristo. Quando nosso amor é autêntico, sabe dobrar-se também sobre a realidade do passado, procura esquadrinhar o contexto histórico do povo, seus valores e vazios, para lançar o fermento do Evangelho onde há falta. Desta análise e semeadura é que podemos partir, criando perspectivas novas para uma mudança alicerçada, capaz de construir um futuro evangélico, humano e cristão. Por isso, o Concílio adverte que a renovação deve ser constante e progressiva. Naquela nossa época, não havia ainda CNBB, nem regionais. Em Goiás, tínhamos sacerdotes do pontificado de Bento XV, Pio XI, Pio XII, São João XXIII, São Paulo VI, São Paulo I, São João Paulo II, igualmente religiosos e religiosas. É bom considerar que se reuniam ainda e se reúnem nesse hoje, aqui, várias épocas de ontem. Estamos ouvindo sempre e experimentando aqui, hoje, na Igreja do Brasil, e também, por que não dizer, no Regional Centro-Oeste, certa reserva à pastoral do passado, como a culpada dos problemas de hoje. Premeditação ou ignorância dos fatos históricos? Onde está a objetividade e a lealdade do espírito que deve revestir uma crítica histórica? Cada época cria seus problemas próprios. São frutos naturais de uma sociedade que envolve rápida e bruscamente, de uma coletividade em busca ansiosa e preocupante. E os problemas vão se acumulando de geração em geração. Também nós, os velhos de ontem, os velhos de hoje, quando chegamos ontem, já os encontramos. E usamos esse mesmo Evangelho como luz para iluminar o escuro daquela época. Não possuíamos ainda a visão clara do Vaticano II, mas a do hoje difamado e criticado tridentino, que era então os olhos da igreja. E se os jovens, os modernos agentes pastoral, os críticos, tivessem sido chamados na hora em que nós fomos, haveriam de fazer conosco a mesma pastoral. Fomos formados, preparados para aquela pastoral. Sacerdotes no meio dos homens, mas fora dos homens. Ninguém falava ainda em ajornamento, nem em encarnação, senão a do Verbo, mas sem falar, ela se realizava. Não apenas nossa pregação era vigiada, todo o nosso ser era controlado e bitolado. Tínhamos que agir assim, e o era. Sob pena de pecado,
Tínhamos que agir quase como manequins, modo de vestir, de corte de barba e cabelos, modo de andar, de falar, de tossir, de sorrir, de suar o nariz, etc. Mas havia uma consciência bem formada, educada e responsável. O Homo Dei, o homem de Deus, ia se formando e se formava em responsabilidade e amor à Santa Igreja. Suspensão: se frequentássemos cinemas, bares, jogos ou qualquer espetáculo público, na missa então éramos teleguiados. O Sancta Sancta Tractanda, as coisas de Deus devem ser tratadas santamente, impunha-nos rubricas que nos controlavam na celebração, posição do corpo, das mãos, dos dedos, direção do olhar, exigências bobas, como dizem hoje, pode até ser, mas que davam ao sacerdote a dignidade de um ministro de Deus, evitavam abusos, como vemos tantas vezes nos nossos encontros, assembleias e em tantas outras ocasiões onde se celebra o culto divino, mas não praticado pelos que se chamam de velhos. Hoje ouvimos isto, há críticas e zombarias, mas nós ontem tínhamos que vivê-las intensa e fielmente. E havia obediência e convicção que geraram muitos padres com maiúscula e muitos santos. Preparados assim, fomos lançados no meio da massa humana de um Goiás que não era o de hoje, era outro Goiás. A pé ou a cavalo, de caminhão ou de jipe, não tínhamos Polo, Toro, Hilux, Corollas, BMW. Devíamos levar a presença da igreja, ou melhor, a palavra de Deus e a graça aos mais longínquos recantos da diocese, aos amontoados de imigrantes nordestinos, mineiros, maranhenses, piauienses, baianos, que eram despejados no meio das nossas matas, buscando a sobrevivência, mas trazendo no coração a fé. Ali distribuíamos o pão da palavra e da vida, batizávamos e ainda doutrinávamos os adultos e crianças, abençoávamos novas famílias e ungíamos os doentes, atendíamos às confissões até as primeiras horas da manhã, não havia comunitária, celebrávamos. E antes de partirmos para acudir a outros aglomerados que gritavam por nós, benzíamos uma tosca cruz de madeira que era fincada no meio da mata ou do cerrado. Ali se transformava no lugar de presença de Deus, onde aos domingos o povo se reunia, fazia suas orações a seu modo, mas louvavam a Deus. E nesses encontros com Deus e com os irmãos, foi que a providência miraculosamente conservou a fé de nossa gente, agredida pelos arautos do protestantismo e do espiritismo. Um ano ou mais após, lá voltávamos para construir, com o sacrifício do povo, aquelas capelas rurais
em suntuosas matrizes, e muitas delas depois transformadas em catedrais, onde hoje estão nossos párocos e bispos, e tudo ficou no anonimato. Frequentávamos o coronelismo, o crime e o cangaço, insultados pelos bêbados, ironizados pelos ignorantes, detestados pelos criminosos, remorseados e aqui refugiados, achincalhados pelos alto-falantes dos adversários da fé. Era esse o nosso quião para gerarmos essa igreja aqui representada neste regional centro-oeste, fundado com a finalidade de exercer uma pastoral representativa e unida, mas ainda, infelizmente, não alcançou esse seu objetivo principal. Parece que se esqueceu do essencial, uma séria, atuante e piedosa evangelização. A providência divina tinha que multiplicar milagres para nos livrar das investidas dos que temiam a palavra de Deus. Pois a verdade dói e provoca revolta para quem vive no erro. O anúncio da palavra de Deus já é uma denúncia, e grande denúncia. É bom notar também que éramos poucos padres num imenso território, estado de Goiás e Tocantins, divididos em pouquíssimas dioceses. Não era como hoje, era de Jataí a Tocantinópolis, de Tumbiara a São Luís de Montes Belos. Esse era o território entregue a pouquíssimas dioceses. Tínhamos que correr, de multiplicar-nos para atender aos apelos do nosso povo. É bom lembrar também que naquelas alturas da história, o jejum eucarístico começava à meia-noite para terminar após a última missa do dia seguinte. Por esses e outros motivos, estão aí estes modelos de padres alquebrados e de saúde abalada, resto de uma época, mas felizes porque servimos ao Senhor, ao seu povo, como nos foi possível, com fé, com sacrifício e com amor. Mas os tempos estavam ficando muito difíceis. O Concílio Vaticano estava transformando a igreja. Na encíclica Mater Magistra, o Santo Padre João XXIII acenava a bandeira dos novos tempos. A liturgia se transformava. Foi abolido o latim nas celebrações. Adeus missas gregorianas. Mas nas missas, os órgãos de tubo foram silenciados. Seu som etéreo cedeu lugar ao das cordas do violão e das baterias barulhentas. O coral, outrora bem ensaiados e afinado na polifonia renascentista, cedia aos cantos novos, mais de acordo com a pastoral conciliar. O que restaria das missas de Requiem, dos motetos de Palestrina, da Ave Maria de Vitória, dos velhos graduais e das belíssimas cerimônias de ordenações? Por certo, ficariam arquivados nas velhas bibliotecas, entregue às traças ou mesmo atiradas ao lixo. Pensávamos até que fosse uma onda
que iria passar e as coisas retornariam a ser como antes. Mas o Espírito Santo soprava forte, a teologia se renovava, era florescer de uma igreja nova. Dos nossos companheiros, muitos buscaram o conforto do asfalto e das metrópoles. Outros procuraram no matrimônio o sentido de sua vida, até que surge no fim do túnel um raio de esperança para o centro-oeste, vinda de novos missionários da Europa ou do sul do país. Víamos não apenas companheiros para as tarefas, mas esperávamos principalmente irmãos que nos trouxesse um pouco de calor humano, um sopro de alento fraterno, alento fraterno, e também um pouco de novas luzes da cultura e da experiência, da técnica e da pastoral, já vividas na Alemanha, no norte, na América do Norte, na Espanha, na Itália, na Bélgica, na França, em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, lugares onde nem sempre podíamos ir, absorvido pelos trabalhos pastorais que nos consumiam dia e noite, ou condicionados pela pobreza. Também nós precisávamos de promoção, de redenção. Somos também humanos. Precisamos também de libertação, de uma estrutura que nos absorveu e condicionou a vida, e feliz ou infelizmente também fragmentou nossa personalidade. A teologia se renovava. Era o florescer de uma igreja nova. O clero e os religiosos se transformavam. Foi com repulsa que vimos os primeiros colegas envergando os afetados clérigos, e depois observar que nem mesmo o tal clérigo era usado. Em 14 de outubro de 1965, realizou-se a última sessão conciliar. E em 8 de dezembro daquele ano, encerrava-se o Concílio Vaticano II. Vieram as lamentações, comentários pessimistas de uns e eufóricos de outros. Começou o sofrimento da igreja, a luta que deveria confirmar, que deveria enfrentar. Fazer como isso seria ingenuidade. Fazer como isso seria ingenuidade e incentivo ao desânimo. Ingenuidade, sim, como acertadamente adverte um leigo. Como são turvos e negros os tempos que atravessamos. Mas então, a igreja conheceu tempos que não fossem escuros? Seria durante os 3 séculos de perseguição romanas? Seria na época das invasões dos bárbaros pagãos, ou arianos ao norte, ou muçulmanos ao sul? Seria por ocasião da heresia albigense? Seria durante as eternas tentativas de usurpação dos poderes leigos, quer partindo de um Federico Barba-Roxa, ou de um Filipe o Belo, ou de um José II, ou de um Napoleão? Seria no século VI, nos tempos do cisma grego, ou no século XVI, nos tempos do protestantismo, ou no século XVIII, durante
a insidiosa heresia jansenista ou durante a Revolução. A marca da igreja é a perseguição, a cruz. E a pior delas foi e tem sido a maldita teologia da libertação. A consequência está aí: igreja perseguida, inocentes na prisão, abortos aos milhares, filas quilométricas de doentes à porta do SUS, mendigando uma consulta de 2, 3, 4 anos para ser atendida, assaltos, bandidagem, drogas, roubos institucionalizados, decadência moral que ganha de Sodoma e Gomorra, a decadência familiar, religiosa, intelectual e econômica. Tudo isso é assombroso. A causa de tudo isso foi e é a maldita, como diziam os padres São João Paulo II e Bento XVI, a teologia da libertação, que nasceu em nossas sacristias, e não ouço e nem vejo a igreja dizer uma só palavra sequer de repúdio a esse governo injusto e corrupto. Não estamos no mundo para repousar. Devemos fazer tudo para que o mundo se torne melhor, mas não podemos nos espantar de que ele seja tão perverso por omissão. Os tempos são duros, é verdade. Foi nesse clima que vivemos os primeiros anos do nosso sacerdócio. Resta-nos pedir ao Senhor da messe: Mite Domine operarios in messe tua, messes quid pauca operarios alte pauca. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e os operários são poucos. Foi sob a proteção da Imaculada que realizamos a nossa pastoral. A devoção a Nossa Senhora foi a marca da nossa formação sacerdotal. Muitos dos que vieram para auxiliar ao carente regional nos traíram, cordeiros vestidos de lobo, petistas consumados e declarados. Eu, por exemplo, tive que dar algum ultimato de 24 horas para deixar a diocese. Aliás, foi que me disse um bispo italiano, a quem pedi algum padre para auxiliar-me: os que não prestam querem ir para o Brasil, os que prestam nós não deixamos ir. Se chegamos até aqui, fiéis à nossa vocação divina, fiéis ao nosso compromisso com a igreja, aos novos devem reconhecer que em nós ainda existe um ideal, um anseio de arrastar-nos até a reta final. Tudo a maior glória dei, a maior glória de Deus. Podemos ser um peso pesado, mas também nós, quando novos, carregamos aos ombros outros pesos pesados que nos tornaram salutares. Somos ainda uma mecha que fumega. Os novos também são responsáveis. Daí, algumas expressões opostas, atitudes que se ouvem com frequência e merece maior ponderação
para serem realmente evangélicas. Eu desprezei meu óculos velho aí, eu estou precisando dele já. Não pode desprezar as coisas assim, não. Né? O primeiro amor deve conservar. Isso aqui é da idade de Adão. O fundamento sobre o qual estamos edificando juntos, agora, foi também gerado pelos velhos, entre canseiras e sofrimentos, entre riscos e sacrifícios, entre vitórias e fracassos. Se nós, os velhos, ficamos atrasados, porque não se dão conta de que, quando chegamos, nós já estávamos cansados, exaustos, caídos à beira do caminho, esmagados pelo desconforto, consumidos pela doação total de tudo o que somos. Ao nos verem trôpegos ou prostrados pelo pontos de ei, ao serviço do Senhor, em vez de nos darem aquela olhadela de sacerdote e do levita, por que não nos apontam como reacionários? O levita, porque nos apontam como reacionários, não nos olham com olhar de samaritanos, estendendo-nos a mão da caridade fraterna, que alivia os vazios da nossa alma? Por que não nos coloca na cavalgadura da sua caridade, para que possamos viver um pouco mais tranquilos e paz? Se parecemos como acham, frios, vacilantes, tardios, porque em vez de nos acoimarem de acomodados com o passado, não se lembram de que nós, os mais velhos, para fazermos uma pastoral renovada hoje, temos que não só que nos vencer, mas até mesmo que nos destruir, aniquilar-nos para construir um outro em nós? Porque não procuram ver em nós, hoje, temos que bancar os cara de pau, desdizendo antes este mesmo povo aquilo que ontem proclamávamos como valores, mostrando na mão documentos, ordem da igreja. Somos homens também, e acham que isto não pesa, não sangra. Se assim é, ainda existe em nós uma centelha de humildade, uma fagulha de fé, um raio de esperança. Ouvimos alguma vez de bispo desse regional de Goiás, a pastoral da libertação, essa proclamação: quem não se engaja na linha de um trabalho de pastoral mais avançada, mais social, deve desocupar o campo, isto é, a diocese ou a paróquia. Entusiasmo, excesso de zelo, poderia até ser, mas que feriam e ferem direitos, afrontando e afrontam padres que davam e dão a vida pelo seu povo. Será isto evangélico? O Cristo não veio chamar, salvar os engajados no seu reino, diz o Evangelho. O Papa Leão destaca no seu primeiro discurso que existem muitos ambientes nos quais aqueles que creem, pregam o verdadeiro Evangelho, são perseguidos, ridicularizados e desprezados, ou, na melhor das hipóteses, tolerados ou vistos com pena. Onde estavam e estão os
decantados direitos humanos? Como condenar a expulsão de sua terra natal, o opcional, um padre só porque não se engajou não se engajou de imediato nesse maldito plano da TL? E isso aconteceu outrora no nosso regional. E se fosse uma pastoral de todas as dioceses, ainda assim teria minhas dúvidas sobre esta tal pastoral. Seria que esta pastoral, como tentam e ainda tentam planejá-la, já se tornou verdade para todos? 7. E o critério da distribuição livre dos carismas pelo Espírito Santo? Será que só para alguns o Espírito Santo é obrigado a dar o carisma da profissão, da profecia, com exclusão dos outros? Não era assim na Igreja de Jesus Cristo, em que o Paulo trabalhava, nem na que realizou o Concílio Vaticano II. Nem todos os padres presentes no regional eram goianos. Contudo, nós, os goianos, os recebemos com amor, como irmãos que escolheram essa opção do reino de Deus para viverem conosco e trabalharem em sua opção humana e cristã. Um filho, por se tornar manco, trôpego ou paralítico, não é expulso da casa pela família. Ao contrário, é o mais cuidado para que se cure ou supere sua situação, sua deficiência. A nossa família clerical, eclesial, que deveria dar exemplo, muitas vezes age ou agiu contrariamente. Se pensamos um pouco no que vai saindo daqui, fixando nosso olhar no olhar amoroso do verdadeiro Cristo, averiguamos que o amor e a justiça de quanto falamos, em muitos se vai esvaziando, se não desaparecendo totalmente. Nem sempre falamos a mesma linguagem, não gritamos contra a violência, porque ela nos fere quando praticada pelos outros, porque ela se torna justiça quando feita por nós. Onde está a convicção, a coerência e a lógica? Por que desprezar quem não entra em certos grupos? Não é o mesmo que condenamos pela exclusão dos que não aceitam a cartilha da tradição? Onde está a diferença? Porque a tradição deve ser chutado e o tradicional deve ser chutado e o liberal acolhido de braços abertos? É bom refletirmos um pouco como cristãos e não como partidários. Isso não se vai tornando, já se vai tornando um egoísmo grupal e muito pernicioso para todos nós e a igreja. Essa espécie de justiça e de amor divide, desagrega, causa desmoronamento e não constrói o reino de Deus. Devemos crer sempre na possibilidade de mudança, de crescimento da pessoa humana, pois em cada homem existe sempre uma fagulha de eternidade. Agora é necessário admitir também as diferenças de indivíduos para indivíduos. Só despertamos e ateamos essa fagulha com o amor autenticamente cristão. Só esse amor tende a unir pela compreensão mútua, porque nos faz ver tudo com o mesmo olhar de Deus. Os claros e os escuros, então Ele nos faz encontrar
um com o outro até nos identificarmos. Justiça sem amor, sem calor humano, é uma das mais clamorosas formas de injustiça contra a pessoa, porque o direito mais sagrado da pessoa é o de ser amada, respeitada como gente, como pessoa. Paremos um pouco, olhando o olhar misericordioso de Cristo. Vejamos depois se o que se vai transbordando de nosso coração é aquele amor que saía do coração de Jesus. Oremos um pouco para encontrarmos o Cristo real. Assim haveremos de pôr um pouco mais de Evangelho em nosso Evangelho e poderemos estar certos de que Deus agindo em nós, haveremos de construir a igreja, construir a justiça, o amor e o amor. Construir a paz, construir o mundo novo e o amor. Construir, enfim, o reino de Deus. Devemos estar unidos pelo vínculo do amor. Somos ministros de uma igreja e não companheiros de partido. Devemos renovar o ad sum, o presente, da nossa consagração a cada dia, se queremos ser fiéis a Deus, a igreja e o nosso povo. Só isso nos deve interessar, que não seja para o reino de Deus, é, como diz São Paulo, resto. Que Imaculada proteja a igreja, sobretudo a que está no Brasil e no nosso regional centro-oeste. Que esta igreja seja luz, sal, fermento para iluminar, salgar e fermentar essa sociedade que se dessora na vida pútrida da corrupção, da injustiça, da inveja e, sobretudo, do indiferentismo religioso. É esta e só esta a missão da igreja: arrancar as almas da pocilga do pecado e apresentá-las a Deus, purificadas, para cantar eternamente glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.